Meus queridos, nós estamos celebrando em comunhão com toda a Igreja do Brasil a solenidade de todos os santos e santas. Essa solenidade no calendário geral da Igreja está inscrita e determinada para ser celebrada no dia 1º de novembro. É um dia de preceito em que todos nós devemos ir à missa. Por não ser feriado no Brasil, a Igreja tem autorização da Santa Sé para passar para o domingo seguinte, no caso hoje. Se você assistir à missa do Santo Padre, o Papa Francisco, você vai ver que ele está de verde e celebramos o 31º domingo do tempo comum, porque lá eles já celebraram no dia 1º essa solenidade. Meus queridos, por que é importante celebrarmos a solenidade de todos os santos? Qual o sentido de celebrarmos todos os santos? Se nós olharmos o calendário geral da Igreja, ao longo de todo o ano litúrgico, nós vemos que a Igreja celebra a memória, a festa e até mesmo em grau de solenidade tantos santos, os apóstolos, os mártires, os pastores, as virgens e tantas outras categorias de santos. Só que a multidão destes que estão a contemplar a glória de Deus é muito maior do que esses santos inscritos no calendário da Igreja. Nós formos celebrar todos aqueles que estão nos céus, não teríamos dias suficientes. Por isso a Igreja pega um dia do ano litúrgico, hoje, e ela celebra toda Jerusalém Celeste, que é a graça, a beleza daquilo que nós estamos a celebrar nessa solenidade. É preciso entender um pouquinho a etimologia do termo santo, né? Os nossos irmãos protestantes, se você fala a palavra santo, né, eles nem vão querer ouvir o que você tem a dizer. Eles falam, eu não creio em santo, né? Não sei se vocês já se depararam com alguém. Aí você pergunta para eles a etimologia, o sentido do termo santo, não sabe explicar, porque vira papagaio de pastor. Ora, minha gente, o que significa santo? É uma palavra desinente da língua hebraica. No hebraico, santo significa separado, significa ser um outro. Ora, você é Deus? Não, você é um, Deus é outro. Então Deus em relação a você é santo. Esse é o significado da palavra santo, né? E Deus, assim como Ele é um outro que está diante de nós e muito acima de nós em perfeição, Ele nos convida também a sermos santos, onde? Em relação ao mundo, separado, afastado, ser um outro, ser diferente, né? Refletir o brilho, a glória que vem de Deus. Este é o mistério de ser santo. Para nós católicos, os santos não são pequenos deuses, como nós às vezes, nós também erroneamente idealizamos. Os santos foram pessoas como nós, tiveram as mesmas tribulações, os mesmos problemas, os mesmos desafios na vida, os mesmos sofrimentos, as alegrias também que nós tivemos. São homens e mulheres que viveram, nos precederam, viveram em tudo o que nós vivemos. Qual a diferença destes que a Igreja reconhece já estarem diante de Deus? É que eles, enquanto estavam aqui, em todos os momentos, não só os bons, mas sobretudo os momentos de provações, a diferença deles é que eles permaneceram unidos a Deus. O testemunho dos santos, para que serve os santos para nós, né? Nós olhamos a maior de todas, que é a Santíssima Virgem Maria, suma perfeição, criatura perfeita, criada por Deus. Mas nós olhamos os outros santos, São João Batista, São José e tantos santos que nós conhecemos, foram pecadores como nós, frágeis como nós. Eles souberam amar a Deus e não se afastaram de Deus. Esse é o testemunho dos santos para nós. Então nós celebramos não pessoas tão distantes, mas nós celebramos irmãos, companheiros, que estão já na beatitude eterna e não fazem nada mais do que
orar incessantemente por aqueles que ainda aqui, neste mundo de tribulação, ainda estão. É isso que os santos fazem diante de Deus, né? Se nós olharmos a teologia protestante, se perguntar para um protestante, o que acontece com os mortos? Eles entram no estado de dormição. Nossa, tem gente dormindo há muito tempo, né? Isso daí não é teologia, não é doutrina, não faz parte do compêndio da verdade. Quando Jesus olhou para aquele bom ladrão que se arrependeu, Jesus disse o que para ele? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Não, depois que você dormir, depois que eu voltar em glória, ou outro dia, ou daqui 1000 anos, não, ainda hoje. Ou seja, quando nós fecharmos os olhos por meio desse passamento que é a morte, se nós morrermos em amizade com Deus, no nosso hoje nós estaremos com Deus. É um mistério de alegria, de alegria. Hoje nós ouvimos esse texto do Evangelho de Mateus, que nós já ouvimos esse texto dominicalmente, no começo do ano litúrgico, né? Nós acompanhamos esse ano todo o evangelista Mateus. Então o padre não vai falar muito do Evangelho, que já tem a homilia desse Evangelho. Aliás, uma dica para quem gosta de ler, tem um documento do Papa Francisco, que se chama Gaudete et Exultate. Gaudete et exultate, se chama, alegrai-vos e exultai, do latim. Nesse documento o Papa faz uma belíssima homilia desse Evangelho das bem-aventuranças. O que é ser feliz? No fundo, ser santo é ser feliz, é viver em Deus. Quando a gente está em conflito, quando a gente está em angústia, quando a gente está em preocupações diversas, quando nós não estamos na nossa normalidade, na amizade com Deus, nós estamos numa fuga da santidade. Se você quer viver a santidade, é você ser pleno de Deus e viver o equilíbrio da vida. Não tem tanto segredo, minha gente. Então nós vamos refletir hoje um pouquinho do texto da primeira leitura, pouco abordado às vezes em homilias, o Apocalipse de São João. O texto do Apocalipse, ele é dividido em temáticas ou chamadas sessões. Uma das sessões do livro do Apocalipse é a chamada abertura dos selos. Quem é aquele que abre os selos? No texto de João, no Apocalipse, é o Cordeiro imolado. O que é isso, padre? Abrir o selo. Depois você pega na sua Bíblia e procura lá a abertura dos selos. Tem como título lá. A gente é muito preguiçoso para ler a Bíblia, né? O Cordeiro imolado é Cristo. Ele vai revelar para aquele que está tendo a visão, que é João, o que vai acontecer até a consumação dos tempos. Um dos selos ele vai abrir, porque João vai perguntar para um dos anciãos, que é quem conversa com João: quem são aqueles que estão vestidos de brancos? Ou seja, João vai perguntar para um dos anciãos, que é o retrato do diálogo com Deus: quem são os santos? Então o Cordeiro vai abrir um selo, vai mostrar quem são os santos, e vai mostrar também como nós, ainda que estamos aqui, ainda caminhantes, devemos proceder para também nós chegarmos lá. Então, primeiramente, vamos ouvir quem são os santos, quem são aqueles que estão na beatitude eterna. Vamos acompanhar o texto. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. O sol é o retrato de Cristo. Um anjo saiu do lado de Cristo. Este anjo que sai do lado de Cristo, do lado do sol, ele trazia a marca do Deus vivo, e ele gritava para outros 4 anjos, que receberam de Deus o poder de destruir a terra, o mar. O que quer dizer isso? Quando Deus vier
para colocar um fim na história, que nós chamamos de dia do juízo, ou o dia da ira, ou o fim dos tempos, Deus não executará tudo por mão própria. Isso é vontade de Deus, nós não entendemos o porquê, mas Ele fará com que anjos façam em nome dEle. Então Deus determinou 4 anjos para pôr fim ao mundo, né? Esses 4 anjos. Um anjo sai do lado do sol e diz a esses 4 anjos que foram determinados para colocar fim ao mundo: olha só, está escrito no texto que nós ouvimos: não façais mal à terra, nem ao mar ainda, nem às árvores, ainda não, até que nós tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Então, antes de pôr fim à história, aqueles que são os servos de Deus terão a marca do Cordeiro. E aí ele pergunta: mas quem são esses? E aí João tem uma visão de 2 grupos de pessoas que são santos. Qual é o primeiro grupo? Ouvi o número dos que tinham sido marcados. Primeiramente, eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. A liturgia de hoje omite o versículo 5, 6, 7 e 8 desse capítulo 7. Se você for na Bíblia, o capítulo 7 do Apocalipse, ele vai dizer quem são esses 144.000. 12.000 era da tribo de Judá, 12.000 era da tribo de Ruben, 12.000 da tribo de Gade, 12.000, e assim vai 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Ora, era 12.000 de cada tribo, tem 12 tribos, 12 vezes 12 dá 144.000, ou seja, é a totalidade do povo, daqueles que permaneceram fiéis, mas que pertenciam ao povo de Israel, ao povo judeu. Alguém aqui tem descendência judia? Alguém aqui tem descendência de judeu? Se fosse só essa turma, a gente estava ferrado. Mas aí ele tem a visão de um outro grupo. Depois eu vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, que ninguém podia contar. Esse segundo grupo, que é a multidão, quem são? Os pagãos que se converteram ao Cordeiro. Somos nós. Quem são os pagãos para o texto da Bíblia? São aqueles que não são judeus, somos nós. Ou seja, tem uma grande multidão daqueles que também vieram de onde nós viemos. Ou seja, nós temos parte, nós temos um lugar junto deles, essa grande multidão. Então são esses que estão lá. Agora o evangelista vai dizer assim, vai dizer como é que nós devemos proceder para também nós chegarmos lá. Quem quer ir para o céu aqui? Erga a mão, quem quiser ir para o céu. Muito bem, quem quer ir para o céu hoje? Pois é, se nós soubéssemos como é bom o céu, é que nós não sabemos, né? Nós olhamos o testemunho da Virgem Santíssima, mas ainda não nos convencemos, porque se nós tivéssemos convicção, nós faríamos como São Paulo, apóstolo: morrer para mim é lucro. Ora, nós celebramos a vida, nós celebramos a santidade. O que fazer? Primeira coisa que João teve a visão, já foi falado: é necessário ter a marca do Cordeiro. Para nós, a marca, no texto hebraico, do texto de Ezequiel, que fala dessa marca, o capítulo 9, ele fala de uma letra hebraica que se chama Tal, é um sinal de cruz. Nós recebemos essa marca quando nós começamos a pertencer ao povo de Deus, por meio do sacramento do batismo, da crisma e a Santíssima Eucaristia. Ter a marca do Cordeiro é nós sermos iniciados na fé.
Aí, padre, então quem não tem a marca, quem não é batizado, não vai? Não sabemos, isso depende de Deus. O que nós sabemos é que o batismo, os sacramentos da igreja, a crisma, confere para nós um passaporte direto para o céu. Olha que notícia boa, todo mundo aqui é batizado? Muito bem, o primeiro passo você já deu, né? Ter a marca. E tem gente que caminha na igreja há anos e não tem o sacramento da crisma. Ora, busque o sacramento que te falta, receba a marca completa, para que quando Jesus aparecer diante de você no ato da morte, você tenha o passaporte completo, carimbado. Não deixe para depois. Tem tanta coisa importante na vida a fazer? Tem, mas o que é prioritário tem que ser os sacramentos para nós. Quem não tem nenhum dos sacramentos, busque com pressa. Não sabemos quando virá o dia em que nós chegaremos diante de Jesus. Muito bem, essa marca, tomara que todos tenham essas marcas, mas não basta isso, ele diz outras coisas. O que é preciso? Qual a característica daqueles que são santos? A segunda coisa, eles estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Segunda característica, não basta ter a marca, é preciso estar de pé. Estar de pé é sinal de prontidão. Tem muita gente que leva a rasteira da vida e continua deitado e prostrado diante dos problemas. Esse não é o retrato de quem é santo. Se você quer chegar à beatitude eterna, você, eu, nós precisamos ser como esses carinhas aqui, os santos. Não se deixaram abater, levantaram-se e permaneceram diante de Jesus. Quantas vezes na nossa vida surgem dificuldades e nós nos afastamos de Deus? Ou por quantas vezes nós nos afastamos de Deus por causa de pessoas, de coisas, de falhas e de tantas situações? Permaneça em Deus, esteja de pé, pronto, enfrentando a vida, a história, aquilo que precisa ser enfrentado. Qual é a terceira condição? Eles trajavam vestes brancas. Vestes brancas. O que é isso? O que significa? Hoje o Salmo responsorial vai nos explicar. O Salmo faz uma pergunta, né? O Salmo faz uma pergunta para nós: quem subirá até o vosso monte, Senhor? Quem permanecerá em vossa santa habitação? É aquele que tem mãos puras, inocente coração, e não dirige sua mente para o crime. Ter vestes brancas é nós prescindirmos de toda mácula. Nos céus não habita mácula. Por isso, minha gente, se a gente quer de fato o céu, se preparar bem, quando estivermos em estado de mácula, em estado de pecado grave, busque o sacramento da penitência, esteja com as suas vestes límpidas, brancas, não caminhe sujo, imundo pelo pecado. Eu acho que essa terceira característica ou exigência talvez seja mais difícil, né? Como é difícil permanecer em estado de graça, como é difícil. Quarta e última exigência: traziam nas mãos a palma, que representa a vitória. Aqueles que são santos, eles estavam de pé, enfrentaram a vida, foram até o fim, até vencer. Quem é santo não para na metade. Quanta gente desiste da busca da santidade porque não consegue vencer o pecado? Quanta gente desiste de enfrentar os problemas da vida pelos desânimos, pelo cansaço? Às vezes chega a gente diante do padre: ai padre, estou tão desanimado, não sei o quê. Eu falei: vai rezar, vai se confessar. Essa não é característica de santo. Esteja em pé, pegue nas mãos a palma da vitória
né? O que hoje para nós é a palma da vitória, um crucifixo, as Sagradas Escrituras, né? O Santo Terço. Pare de ficar lamentando a vida, em pé, enfrente sua história, porque como nós permanecemos prostrados diante das vicissitudes, das dificuldades da vida, nós caímos cada vez mais e levamos muita gente conosco. Esteja em pé, seja um homem, uma mulher de vitória. Essa é a característica dos santos. Quando a gente estuda a beleza da vida dos mártires, por exemplo, né? Esses tempos celebramos Santo Inácio de Antioquia, que foi preso, levado para ser jogado no Coliseu, para ser comido por leões. Não ficou lamentando, chorando, pesar. Disse: me joga logo, porque eu estou fazendo isso por Cristo. Já que tem que ser feito, já que tem que acontecer, me joga logo. Deixe que eu seja moído pelos dentes dos leões, como o trigo é moído para ser feito pão. Olha a coragem desse santo e tantos outros. E às vezes a gente fica no lamento diante das coisas. Não é postura de santo, não é. E aí, minha gente, 4 condições. Não é tão fácil. Por isso que Jesus disse que a porta dos santos, ela é estreita, porque é muito desafiador. E hoje nós celebramos esses que nos precederam. Não são pequenos deuses, são homens e mulheres como nós, viveram em tudo como nós, tiveram os desafios, mas eles lutaram, deram o seu sangue para herdar a herança dos céus. Que nós também o façamos com alegria. E para encerrar, o texto de hoje, ele termina com essa pergunta que o ancião faz para João, e João devolve para ele, né? Quem são esses vestidos com roupas brancas? São os que vieram da grande tribulação. A grande tribulação é este mundo, minha gente. Vocês vão acompanhar a cada dia, aqueles que professam a fé serão mais perseguidos e buscados e afastados e discriminados da vida social. A grande tribulação, este mundo é um mundo que nos proporciona muitos prazeres e alegrias, mas muitas decepções e provações e frustrações. Nós temos que ter consciência disso, porque tem gente ainda que vem na igreja buscar bênção, né? Aí vou lá buscar uma bênção, que aconteceu uma coisa ruim na minha vida. Não, você vai lá para se tornar forte e enfrentar. É diferente, porque este mundo nós fomos colocados aqui para nos configurarmos a Cristo. Por que o Filho de Deus se torna ser humano? Para vir sofrer, amar e depois voltar para o céu, para a felicidade eterna. E nós é a mesma coisa. Não seja iludido, não seja iludido. Portanto, se você está com a vida tudo tranquila, e fique esperto, porque a tribulação logo logo vai sondar, para que você dê testemunho de santidade. Não é na hora do momento bom que a gente dá testemunho de santidade, é na hora da enfermidade, da dor, da prova, das dificuldades. Aí que Deus quer uma resposta. E nós precisamos, para dar uma resposta de santidade, lavar e alvejar nossas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso que a gente vem à missa todos os domingos e festa de guarda. Nós precisamos nos lavar no sangue santíssimo do Cordeiro imolado. E nós somos privilegiados, nós católicos. Nós temos os sacramentos da igreja. Está em pecado, busque a penitência. Está doente, busque a unção dos enfermos. Você está precisando de força para a sua vida, sua caminhada, sua família, busque a Eucaristia. A igreja tem missa todos os dias. Busque, lave e alveje as suas vestes no sangue do Cordeiro, e você vai ver que a sua vida vai se transformando, com toda certeza, não tenho dúvida. Façamos essa experiência. Que Deus assim nos ajude. Um instante de silêncio, meditemos essa palavra de hoje na nossa vida, no nosso coração. Primeiro critério: você tem todas as marcas do Cordeiro em você, todos os sacramentos. Você leva uma vida de sacramental séria, com responsabilidade, com assiduidade. Você está em pé diante dos seus problemas.
Você leva a palma da vitória, ou você é um murmurador, um resmungador, um frágil, um fracassado? E o último, você tem vestes brancas ou precisam ser limpas?